Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Arthur Benevenuti, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso. É muito bom ter você conosco. E esse estudo é o estudo daquele programa que nós chamamos de PEM, Programa de Evangelização e Mordomia, que nós costumamos fazer nas casas dos membros das nossas congregações. Vamos então fazer esse estudo aqui e disponibilizar para que todos tenham acesso, a esse estudo. Estamos neste ano estudando a carta de Paulo aos Filipenses e chegamos ao capítulo 4. A proposta é do estudo dos versículos 8 e 9. No entanto, eu gostaria de começar a ler no versículo 6 e eu vou ler na tradução que é chamada de Nova Almeida Atualizada. Para um estudo bíblico é legal que a gente tenha versões diferentes, dos textos bíblicos e a gente possa até comparar traduções, isso inclusive enriquece o estudo. Vamos então à leitura do texto. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica de ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Pois bem, a grande pergunta do estudo de hoje é: o que ocupa a nossa mente? Como é que nós ocupamos, os nossos pensamentos? Recapitulando um pouco a carta de Filipenses que nós lemos até aqui, Paulo está preso, e essa é chamada de Carta da Alegria. Ele demonstra que ama muito essa igreja lá em Filipos e que ele é muito grato a essa igreja. Paulo fala a respeito da importância de permanecermos unidos em Cristo. Paulo fala a respeito de ter o mesmo modo de pensar, o que é importante para o nosso contexto, quer dizer, o que ocupa a nossa mente. Se nós linkarmos com o que vem antes, Paulo diz, vamos ter o mesmo modo de pensar, a mesma mente, o mesmo espírito. E ele fala que nós deveríamos considerar os outros superiores a nós mesmos. E isso aqui vai ser importante também. Na vida cristã, a gente coloca o interesse do nosso próximo antes do nosso próprio interesse. E aí o Paulo vai dizer no capítulo 2 que Jesus teve essa mente. Jesus se esvaziou, Jesus colocou os nossos interesses antes do interesse dele próprio. Ele assumiu a forma de servo e foi fiel até a morte de cruz. Jesus ressuscitou, é isso que Paulo também nos lembra, subiu aos céus e ele hoje tem um nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho deve se dobrar. E aí então no versículo 6, Paulo vai dizer que nós não devemos nos preocupar com nós mesmos, mas que nós devemos colocar as nossas preocupações nas mãos de Deus. E a gente faz isso por meio da oração. Então veja como a gente pode relacionar o que Paulo está dizendo aqui com o que ele disse em toda a carta. Não se preocupem com vocês mesmos, se preocupem com o próximo, com o outro. E as preocupações que vocês têm a respeito de vocês mesmos, coloquem nas mãos de Deus. Talvez nós poderíamos, a partir de tudo que Paulo disse, nós poderíamos nos perguntar: e quem se preocupa comigo quando eu me preocupo com o outro? Se eu não cuidar de mim mesmo, quem é que vai cuidar de mim? E o Paulo responde dizendo: Deus se preocupa conosco. Coloquem as suas necessidades nas mãos de Deus, orem a Ele, e Ele vai cuidar de você. E Ele vai colocar você como prioridade. Não foi isso que Jesus fez? Paulo nos lembra disso no capítulo 2.
Além disso, Deus vai colocar na sua vida irmãos que se preocupem com você. Deus sabe que nós temos preocupações e Ele quer que nós coloquemos essas preocupações nas mãos dEle. Depois, no versículo 7, o Paulo diz que a paz de Deus vai guardar vocês. Não é o versículo que muitos pastores costumam usar para terminar os seus sermões, né? Que a paz de Deus, que excede a todo humano entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E aí então nós chegamos no versículo 8, em que Paulo nos diz: ocupem a mente de vocês não com desavenças, não com tentação, não com preocupações, mas com coisas que são boas e proveitosas. Cuidem da mente de vocês. E essa é uma dica para uma vida espiritual saudável. Que coisas deveriam ser essas, né, que vão ocupar a nossa mente como cristãos? O Paulo começa dizendo tudo aquilo que é verdadeiro. Não é? E cada uma dessas características, dessas coisas que Paulo recomenda que estejam na nossa mente, nós podemos usar para fazer um questionamento, não é? A respeito de algo que nos ocupa a nossa cabeça, né? Nos preocupa, não é? E a gente então, quando se preocupa e que se ocupa com alguma coisa, nós deveríamos nos perguntar: isso aqui que está me preocupando é verdadeiro ou é falso? A outra citação que Paulo faz é: o que ocupa a nossa mente deveria ser respeitável, né? Deveria merecer respeito das pessoas. E essa é uma boa pergunta que a gente pode se fazer, né? Se a nossa mente pudesse ser lida, imagina que tem um letreiro na nossa testa, passando tudo aquilo que a gente pensa. Será que a gente sairia na rua, né, tendo esse letreiro, não é, na testa? Se as pessoas pudessem ler ou pudessem ouvir os nossos pensamentos, nós ficaríamos envergonhados ou nós ficaríamos orgulhosos dos nossos pensamentos, né? Provavelmente ficaríamos envergonhados. Então, é importante que a gente possa seguir essas dicas que o apóstolo Paulo está dando, não é? Que o que deveria ocupar nossa mente é aquilo que é respeitável, não aquilo que merece desprezo das pessoas. Além disso, Paulo diz que também aquilo que é justo deve ocupar o nosso pensamento, não aquilo que é injusto. Paulo também diz aquilo que é puro deveria ocupar o nosso pensamento, a nossa mente, não aquilo que é impuro, aquilo que é contaminado. Paulo também diz que o que ocupa a nossa mente deveria ser aquilo que é amável, que promove o amor, e não aquilo que promove o ódio. Além disso, Paulo diz que deveria ocupar nossa mente aquilo que é de boa fama, né? Que as pessoas olham e dizem: não, mas isso é bom, né? Não aquilo que é de má fama. Além disso, Paulo conclui dizendo: se alguma virtude há, quer dizer, que aquilo que ocupe a nossa mente sejam coisas relacionadas a virtudes e não a vícios. E ele termina dizendo: se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, louvores também deveriam ocupar o pensamento dos cristãos na sua vida, e não blasfêmias, e não aquilo que ofende a Deus, mas aquilo que louva e honra a Deus. Quando a gente olha para tudo isso que Paulo fala, a conclusão que a gente costuma chegar quando nós pensamos nesses critérios que Paulo coloca diante de nós e diante dos filipenses é que a nossa mente está ocupada por veneno e lixo. As imagens e os vídeos que a gente recebe no WhatsApp, os grupos dos quais a gente participa, não é? Os lugares por onde a gente circula fisicamente e nas redes sociais, na internet. Quer dizer, porque Paulo fala isso porque se nós permitirmos que o lixo tome conta da nossa mente,
não vai dar coisa boa. O resultado disso vai ser desastroso. E o que fazer então para que a nossa mente não fique cheia de lixo? É preciso que nós façamos uma faxina. É preciso que a gente jogue fora aquilo que não presta e que a gente ocupe esse lugar com aquilo que passa no teste que Paulo coloca diante de nós no texto de hoje aqui em Filipenses 4. E a gente não consegue fazer esse tipo de faxina sozinho. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus nos orienta que nós façamos autoexame, que nós examinemos o nosso coração e examinemos também a nossa mente. E o que Paulo coloca diante de nós também não deixa de ser um autoexame. E esse autoexame, quando a gente olha para a nossa vida à luz da palavra de Deus, quer nos levar ao arrependimento. O autoexame quer nos levar ao arrependimento para que o perdão que Jesus conquistou para nós possa ser dado a nós, também por esses pecados que nós cometemos ao ocupar a nossa mente com aquilo que não presta e com aquilo que Deus não gostaria que ocupasse a nossa mente. E então Deus quer que a nossa atitude mude, que a nossa direção, muitas vezes, seja modificada. Por isso, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz que aquilo que vocês aprenderam de mim, então eu quero que vocês coloquem em prática. Pensamentos nos levam a ações. Pensamentos saudáveis nos levam a ações saudáveis e pensamentos que não prestam nos levam a ações que não prestam. Pensamentos saudáveis guiados pelo Espírito Santo vão nos levar a atitudes saudáveis guiadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo coloca esses pensamentos em nós porque esses pensamentos também impedem o pecado e nos levam à prática do amor ao próximo. Mas para isso é preciso que aquilo que a palavra de Deus aponta, aquilo que a palavra de Deus coloca diante de nós, seja aquilo que também ocupe a nossa mente. Por isso, olhando para o que Paulo nos diz aqui, a conclusão que a gente chega é que a gente precisa de ajuda. Que a nossa mente é muito fértil e precisa ser conformada à palavra de Deus. É preciso que a gente controle o conteúdo daquilo que ocupa a nossa mente. Navegadores de internet, acesso de internet em casa, em empresas, muitas vezes têm controladores de conteúdo para impedir que aquilo que não deveria ser acessado, seja acessado. É preciso que a gente também faça um controle do conteúdo dos nossos pensamentos. Não basta fazer uma faxina e deixar a mente vazia, porque, como diz Lutero, aliás, uma frase atribuída a ele, é que uma mente vazia é oficina para o diabo. O diabo faz festa quando a nossa mente está vazia. É preciso ocupar de forma adequada os nossos pensamentos. E a gente precisa também, nesse contexto, tomar cuidado com os inimigos da nossa mente. Quais são os inimigos da nossa mente? São os mesmos inimigos da nossa fé. O diabo, o mundo e a nossa própria carne, a nossa própria natureza humana. O diabo, o mundo e a nossa própria carne usam as nossas amizades, usam a literatura a qual a gente tem acesso, usam a televisão, a internet e o que quer que seja para ocupar a nossa mente com aquilo que não presta, para que isso nos leve a ações que não prestam. Por isso, tudo isso deve passar pelo filtro da palavra de Deus, para que nós possamos fazer bom uso dessas ferramentas. Vejam bem, eu não estou condenando e nós como igreja não proibimos o uso de nada disso, pelo contrário, nós incentivamos um bom uso de todos os recursos que Deus coloca à nossa disposição. Como é que a gente faz um bom uso? Fazendo um filtro naquilo que a gente vai observar, aquilo que a gente vai assistir, aquilo ao que a gente vai prestar atenção, aquilo que nós vamos deixar ocupar a nossa mente. E não se enganem, aquilo que ocupa os nossos ouvidos vai aos poucos ocupando também a nossa mente. Deus usa meios muito especiais para ocupar a nossa mente com aquilo que é bom.
E esses meios são a palavra dele, não é? O batismo e a Santa Ceia. Esses são os meios que Deus usa para ocupar muito bem a nossa mente. Estando em contato com esses meios, não é? De maneira saudável, nós certamente seremos alimentados na nossa mente com aquilo que passa no filtro que Paulo nos dá aqui em Filipenses no capítulo 4. Por isso, queridos irmãos, que nós possamos continuar crescendo na fé, que nós possamos continuar alimentando a nossa fé com aquilo que é saudável, não é? Com a palavra de Deus ensinada da maneira adequada, da maneira que Deus coloca diante de nós, e que nós possamos continuar crescendo na fé em Cristo e, como resultado do crescimento da nossa mente, que nós possamos também crescer nas atitudes que os nossos bons pensamentos que ocupam a nossa mente, aos quais esses pensamentos vão nos levar. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações e nós vamos encerrar esse momento com uma oração. Oremos. Bondoso Deus, dá-nos o Teu Espírito Santo para que tudo aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama seja aquilo que ocupe o nosso pensamento. Age em nós para que o Teu Espírito Santo possa nos auxiliar nessa faxina, para que nós possamos jogar fora todo o mau pensamento, todo pensamento que não contribui para o nosso bem e para o bem da nossa fé, e que nós possamos ocupar a nossa mente com aquilo que o Senhor aponta na Sua palavra. Fica conosco, cuida das nossas famílias, cuida da nossa igreja. É o que nós te pedimos por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Vamos finalizar cantando um hino que, especialmente no seu refrão, tem bastante a ver com a carta de Paulo aos Filipenses e com aquilo que Paulo nos diz lá no capítulo 4. Se eu posso cantar essa canção e até sorrir, posso porque tenho a salvação. E se acaso o mal tocar, me basta refletir no que Cristo diz ao coração. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele quem me dá essa vontade de viver, de lutar, sorrir, cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Muito bem, até a próxima, pessoal. Um grande abraço.